O quanto você conseguiria ler ou fazer qualquer outra coisa que você precisa fazer, estudar, focar em algum outro hobby, se você simplesmente passasse todo o tempo que você passa no celular fazendo isso, se dedicando a essa outra coisa? É isso que eu vou experimentar hoje. Esse é um desafio proposto lá dentro da maratona de inverno, organizada pelo Vitor Almeida, do canal Geek Freak. E hoje eu vim aqui nesse vlog cumprir especificamente esse desafio, que propõe que a gente troque o tempo de tela do celular por tempo de leitura. E eu fui ali na parte do meu celular assustadora, que mostra quanto tempo eu fico no celular. A minha média é de 8 horas e pouquinho, porque eu fico muito tempo no Instagram vendo o que o pessoal tá postando também, e no YouTube vendo o que o pessoal tá postando também. Então boa parte do uso do meu celular é para trabalho, é para fazer as coisas do canal. Então por isso eu não me assusto tanto, mas mesmo assim é muito tempo e daria para fazer muitas outras coisas com esse tempo. Então, para poder cumprir esse desafio, eu voltei lá na quarta-feira, dia 5 de julho, para ver quanto tempo eu passei no celular naquele dia, e esse é o tempo que eu vou passar lendo hoje. Eu vou deixar um print aqui do lado, porque eu esqueci quanto tempo foi, mais ou menos umas 9 horas. Pois é, hoje eu lerei por 9 horas, e vamos ver o quanto de leitura esse tempo vai me render. Eu não vou passar as 9 horas lendo direto, eu vou fazer sprints com intervalos, eu vou organizar aqui o tempo que eu vou fazer de cada sprint, o tempo de cada intervalo, e eu venho conversando com vocês ao longo dessas horas, ao longo desses sprints. E eu separei aqui um livro específico para ler, para ver se eu consigo ler ele inteiro nessas 9 horas, que é The Blessed, Abençoadas. Esse livro, eu namorei ele por muito tempo, até conseguir comprar bem baratinho, e agora tá na hora de ler. Eu não faço a mínima ideia do que se trata, eu só sei que eu amo essa capa e foi por isso que eu comprei esse livro. Então agora tá na hora de ler pra esse desafio, e vamos ver se eu vou conseguir cumprir. Eu achei que essa primeira hora não fosse acabar nunca, e eu tava lendo e lendo, e tipo, a história passando, se desenvolvendo, e nada do negócio do cronômetro apitar a 1 hora. E eu consegui ler 47 páginas nesse primeiro sprint de 1 hora, e eu já tô bem assim por dentro da história. Tudo bom? Eu já tô bem por dentro da história, tipo, a autora já conseguiu apresentar muito bem cada personagem, e ela apresentou as personagens assim de uma forma frenética. A situação ali em que o livro começou
numa sala de emergência ali do hospital. Uma delas tinha tentado suicídio, a outra tinha voltado bêbada de uma balada, foi encontrada desmaiada, e a outra estava no meio de um show e foi encontrada se afogando. Ela estava no show dela mesma, né? E aí, quando ela foi embora, ela foi encontrada se afogando numa poça de água. E eu fiquei tipo assim: tudo bom, o livro tá acabando de começar, vamos com calma. E a autora já conseguiu, tipo, entregar os nomes, entregar um pouco da situação ali pela qual cada personagem estava passando. E aqui a gente tem 3 protagonistas, por enquanto, que são a Lucy, a Cecília e a Agnes. E aí elas se encontraram ali naquela situação de emergência do hospital, né? Não sei se eu posso dizer experiências de quase morte, talvez algumas sim, outras não. Mas o fato é que elas têm essa coisa aí em comum. E elas ganharam um presentinho de um cara. Na verdade, o cara só apareceu pra uma delas. Mas elas ganharam um presentinho, tipo um bracelete, assim, de pérolas com um pingente dourado. E elas não sabem o que tá acontecendo. Nem eu também. Porque tá, assim, as coisas só estão acontecendo. Eu ainda não sei pra onde as coisas estão indo. Então, elas ganharam esse bracelete enquanto estavam no hospital. A Agnes ainda tá no hospital, ela foi encaminhada pra área psiquiátrica. Ela tá lá, tipo, conversando e tomando uns remédios pra poder receber alta, porque ela foi a que tentou suicídio. A Lucy já voltou pra casa. A Lucy é uma filhinha mimada de um cara rico que vende fofocas da própria vida. Ninguém sabe como ela ficou famosinha, mas todo mundo conhece ela e lê as fofocas sobre ela. E a Cecília, ela tem uma banda, eu não sei se ela é a própria banda ou se ela tem uma banda com vários integrantes, mas ela faz uns shows aí, e no momento ela não está sendo paga por esses shows, e é isso que tá rolando por enquanto. As 3 aí nessas situações bem tensas no começo do livro, e agora já deu uma aliviada, assim, mas tem esse mistério do bracelete, tipo, o que é esse bracelete, quem deixou esse bracelete ali, o que tá acontecendo. Eu gostei muito, assim, de como pareceu que eu li muito em pouco tempo, porque foi uma hora que demorou pra passar, mas eu senti que eu li muito, assim, 40 páginas renderam quase 100 páginas de história, e agora eu vou seguir lendo. Eu fiz um planejamento aqui de 10 sprints pra fazer, pra conseguir cumprir essas 9 horas e 22 minutos. Então vão ser 9 sprints de 1 hora, e aí no finalzinho ali eu vou fazer um sprint de meia hora, tipo, vai dar 9 horas e meia, né, mas enfim, vou até ultrapassar o tempo de tela do celular. Mas é isso, esse ficou sendo o planejamento, então o primeiro sprint já foi. Eu não sei se demorou pra passar porque tava acontecendo muita coisa, porque eu tava muito concentrada, não sei. Vamos ver como é que vão ser os próximos sprints. Mas eu fiquei agoniada com o tempo que não passava. Vamos lá, que eu tenho algumas coisas para comentar sobre o livro e sobre a experiência em si de trocar o tempo de tela do celular por tempo de leitura. Eu já fiz 4 sprints e meio, já explico esse meio sprint. Tava tudo certo, tava tudo ótimo. Eu voltei e fiz aquela primeira atualização depois do primeiro sprint, né? E aí depois eu fiz mais 2 antes de almoçar. E aí depois do almoço eu fiz mais um e tentei fazer mais outro. Só que eu tava com muito sono e eu tava dormindo em cima do livro. Eu tava sentada na cadeira, mas eu tava dormindo em cima do livro e inventando palavra, e eu não tava entendendo mais nada do que eu tava lendo.
Então eu fui tirar um belo de um cochilo de umas 2 horas e pouco, não sei se 3 horas, não lembro que horas que eu fui dormir. E não lembro, mas eu tirei um cochilo e atrasei aí a programação dos sprints que eu tinha feito. Mas eu vou me recuperar agora aqui, vou continuar lendo. Falta menos da metade do livro para terminar já. E por isso esse meio sprint, porque eu, tentei levar ali o máximo que eu consegui esse sprint, mas eu precisei parar ele na metade, porque eu não tava aguentando mais de sono. Sobre a história desse livro, as coisas chegaram num ponto que eu realmente não tava esperando. Como eu disse, eu não li a sinopse, eu não sabia do que esse livro se tratava, eu só comprei ele pela capa, que é belíssima, convenhamos. E eu comecei a ler, aí tinha aquelas 3 jovens, aliás, elas têm ali entre 17 e 18 anos, são bem jovens mesmo. E pelas coisas, que eu falei que elas passaram e tudo mais. E aí a gente tem essas jovens, elas vão parar na emergência do hospital no mesmo dia. E uma delas conhece um cara que entrega um bracelete pra ela e não fala mais nada, só entrega esse bracelete e vai embora. E aqui mais pra frente a gente conhece um pouco a história desse cara, que é assim, é um pouco agitada. O passado dele é um pouco tenso. Ele também estava ali no hospital por causa de uma coisa que ele viveu ali no passado, que fez ele parar lá no hospital também. E nessa hora que ele entrega esse bracelete, ele tá indo embora do hospital. Então ele já tá saindo como se ele tivesse recebido alta, mas mais pra frente a gente vê que não é assim. Eu vou tentar não dar spoiler, mas é porque foi tão louco assim quando eu descobri o que estava acontecendo, que parece que se eu não contar o que estava acontecendo, eu não vou conseguir expressar o que eu tô sentindo por causa desse livro. Daí, depois que essas 3 recebem alta, a Agnes vai pra casa, a Cecília volta pro apartamento dela e vê o aviso de despejo, e a Lucy, ela pega um táxi. Não, ela vai pra uma festa. A bicha chegou no hospital porque foi encontrada desmaiada no banheiro de uma festa, e o que ela faz quando sai do hospital é ir pra outra festa, tudo bom? E aí, saindo dessa festa, ela pega um táxi, ela mesma dirige o táxi, bota o motorista pro lado e vai dirigindo o táxi. E no rádio eles estão anunciando uma tempestade que tá chegando, que vai durar 3 dias, pode ter tornado, uma coisa assim bem perigosa. E ela fica desdenhando ali do anúncio do rádio, falando que não é nada demais, o povo tem medo de chuva e não sei o que. E aí, dirigindo esse táxi, ela vai parar, já começa ali a chover um pouco, e ela vai parar em frente a uma igreja que está sendo reformada. Essa igreja vai virar é uma igreja, pelo que eu entendi, que eu consegui imaginar, assim, uma arquitetura meio gótica. E eles estão tentando derrubar essa igreja para construir um prédio residencial. As ideias. E aí, a Lucy chega lá nessa igreja, tá vazia e tal. Depois, no tempo, ela encontra uma pessoa lá dentro, que ela não esperava encontrar. E conforme o tempo vai passando, que ela vai descobrindo algumas coisas lá dentro da igreja, as outras 2 chegam lá também. E elas ficam o que vocês estão fazendo aqui? Como que a gente veio parar no mesmo lugar? E a única coisa que elas conseguem explicar é que elas sentiram que elas deveriam estar ali. E aí elas veem que elas têm os braceletes parecidos. E elas vão começar então a descobrir o que tá acontecendo. E eu fiquei assim. Inclusive surgiram mais, não vou dizer 2 personagens, mais um, porque um já tinha aparecido, que é o psiquiatra que tratou da Lucy, da Agnes. E depois aparece um padre, que é o padre que trabalhava nessa igreja que estão tentando derrubar. E aí ele vai contar a história, ele tá envolvido ali na história desse carinha que deu os braceletes pra elas. E esse padre e esse psiquiatra eles discordam um pouquinho ali de como cada um deles tratou a situação desse carinha. Eu não posso falar mais nada sem dar spoiler, eu só sei que eu tô assim, em choque, porque eu não esperava que o livro fosse tomar esse rumo. Eu esperava uma vibe mais sobrenatural, tá? Essa capa dá a entender isso. Não que esteja tendo uma vibe sobrenatural, mas
tá tendo uma coisa assim meio misteriosa. Não chega a ser sobrenatural, mas tem uma coisa a ver ali com profecias e com as coisas religiosas e tudo mais. Então, assim, mesmo que não esteja acontecendo nada que eu imaginei que fosse acontecer, eu tô gostando. Tá tomando um rumo bem interessante. Então eu vou seguir lendo aqui. O aplicativo do Bookly tá me dando 2 horas e pouquinho pra finalizar esse livro. Então, talvez em mais uns 2 sprints e meio e eu consigo finalizar. E aí eu já venho contar a minha opinião final a respeito desse livro. Como essa iluminação tá uma bela bosta, eu vou atualizar rapidinho aqui só pra dizer que eu finalizei a leitura. E eu dei 4 estrelas, eu gostei, mas era aquela coisa, eu não tinha muita ideia do que esperar. Então eu criei coisas na minha cabeça baseado na capa e não aconteceu nada do que eu esperava que acontecesse. E foi tudo bem diferente, mas eu gostei de tudo que aconteceu. E ficou um pouco meio inacabado também, eu achei. Tive essa sensação de que faltou alguma coisa, de que tem muita coisa pra acontecer ainda. Eu não tenho certeza se esse é o primeiro livro de alguma série, duologia, enfim. Provavelmente. Eu vou procurar depois. Mas eu gostei no geral, assim. E agora eu vou tomar um banho, lavar essa cara, tirar essa maquiagem e pegar um próximo livro pra fazer mais alguns sprints. Eu fiz um total de 6 sprints de 1 hora hoje, que dá umas 6 horas de leitura. Ou seja, ainda faltam 3 horas e 22 minutos. Já são 10 horas da noite. Quais as chances de eu conseguir completar esse negócio hoje? Nenhuma, né? E aí eu não sei se vale eu fazer essas 3 horas amanhã ou se todas essas horas tem que ser no mesmo dia. E, porra, são 9 horas, né? De leitura. Então eu fiz 6 e eu vou deixar pra fazer as 3 horas restantes amanhã. Talvez eu faça mais um sprint de 30 minutos hoje, que nem eu falei que ia fazer só o último sprint de 30 minutos, né? Mas como já tá tarde, eu acho que eu não vou aguentar também muitos sprints muito longos por agora. Daí eu vou ler o tempo que eu conseguir do próximo livro que eu vou pegar, que eu ainda não sei qual que é. E aí eu completo essas outras 9 horas amanhã. Porque, tipo, eu sei que o objetivo do desafio é... Por exemplo, como você consegue passar 9 horas no celular num dia e não consegue ler por 9 horas? Mas eu tinha outras coisas pra fazer também. Eu não fiquei no celular, né, por todo esse tempo. Só peguei o celular mais assim pra gravar. Mas eu tinha outras coisas pra fazer. Tipo, botar roupa pra lavar, cuidar da gata, editar vídeo, passar os vídeos que eu tô gravando pro computador, trabalho. Então, foi um pouco complicado. E teve aquele momento também que eu tirei um cochilo de quase 3 horas, porque eu não estava aguentando. E eu li por 6 horas, completei a leitura desse livro. Vou pegar mais um pra ler nessas próximas 3 horas. E eu vou completar amanhã e vai ficar por isso mesmo, porque o canal é meu e eu adapto o desafio pro jeito que eu conseguir fazer. Então, é isso. Aí agora eu só volto amanhã com uma iluminação mais decente.
faltam 2 horas para completar as 9 horas, na verdade faltam 2 horas e meia, para completar as 9 horas e alguns minutos do tempo, né, de celular. Então eu vou fazer essas 2 horas e meia agora, tipo, 3 horas da tarde com esse vlog tendo que sair 7 horas da noite. E aí eu venho falar um pouco mais sobre esse livro. Later. Olha, eu gostei desse enquadramento, viu? Dá pra pegar a estante e os cards. Mas vamos lá. Minha cabeça tá doendo. E eu consegui ler por mais 1 hora. Então agora eu concluí 8 horas de leitura. E como eu disse lá no começo do vlog, essa é a minha média de tempo que eu passo no celular por dia. Tem dias que eu passo mais, tem dias que eu passo menos tempo, mas então a média fica aí em 8 horas. E deu pra ler o quê? Um livro e quase 100 páginas de outro livro, que eu tô aqui quase na metade. Tudo bem que esse é um livro bem rapidinho de ler, tipo, a diagramação dele é bem boa, assim, pra ler mais rápido, né? E a história em si não é tão rápida, porque ela é meio... tem umas coisas acontecendo. Aqui a gente tem o Eric Sete, e ele tem esse nome proposital, tipo, esse não é o sobrenome real dele, é por causa de uma religião que eles têm aqui, que as pessoas trocam de nomes para um nome que não tenha um significado, para um nome que não tenha... eu não sei explicar, mas eles mudam de nome pra esse nome, tipo, pertencer só a eles, significar ali que é ele e tal, e enfim, não explicou muito, o autor não se aprofundou muito na explicação de como funciona essa religião, mas foi o que eu entendi. E aí, esse Eric, ele é um jornalista, e ele tá indo pra uma ilha, eu não sei onde essa ilha fica, tipo, provavelmente ela não fica em um lugar real, mas se chama Ilha Bendita. E ele tá indo para essa ilha para estudar umas orquídeas que a população dessa ilha usa para não envelhecer. Só que eu não entendi, assim, se a população usa essa orquídea ou os produtos que eles fazem com essa orquídea, ou se eles só vendem ilegalmente as coisas que eles fazem com essas orquídeas. E o nome da espécie da orquídea é Pequeno Dragão Bendito, alguma coisa assim. E aí ele foi lá para estudar, né, essas flores, estudar a população, entender o que acontece lá. E é uma ilha bem pequena, com pouquíssimas pessoas, a ilha não ganha com o turismo, não ganha vendendo nada muito específico que eles produzem lá dentro. E o Eric fica meio intrigado, assim, de como as pessoas compram as coisas, como elas, né, sobrevivem ali, não tem carros também, eles se locomovem mais a pé, de bicicleta, barcos e tudo mais. E outra peculiaridade também é um mapa que o Eric recebe quando ele chega nessa ilha, porque o mapa que o morador da ilha deu pra ele é diferente do mapa que ele estava estudando na internet. E aí ele já fica meio assim, tem alguma coisa errada aqui. Além do fato de que todo dia ele esquece alguma coisa que ele tinha que estar fazendo. Tipo, assim que ele chega, ele meio que esquece o porquê que ele foi pra lá. E aí ele vai comendo as comidas que o pessoal lá dá pra ele, bebendo água, tomando uns chás, assim, meio suspeitos. E aí ele começa a esquecer as coisas, começa a perder a noção do tempo, que nem aquela cena de Percy Jackson, que eles vão pra aquele cassino, e eles perdem completamente a noção do tempo. Tá mais ou menos assim. E as pessoas também estão se comportando de uma forma meio esquisita, tipo, ele tá sendo seguido, ele acha que ninguém tá vendo o que ele tá fazendo, mas a hora que ele olha pro lado, tipo, tem alguém que não deveria estar ali, porque essa pessoa não tava ali um segundo atrás, e agora tá. E ele começa a tentar explorar essa ilha pra descobrir por que esse mapa tá diferente, pra tentar achar essas orquídeas também, achar o lugar onde esses ilhéus produzem as coisas que eles produzem através da orquídea. E por enquanto é isso que tá acontecendo. Na verdade, eu tô na parte 2, no finalzinho da parte 2, faltou um capítulo pra terminar a segunda parte, mas já
aconteceram assim, cada parte aconteceu uma coisa. Na primeira parte a gente tem o Eric chegando na ilha e vendo todas essas coisas estranhas e tentando entender o que está acontecendo. E na segunda parte, na verdade a primeira parte se passa em 2073. A segunda parte se passa em 2011. E pelo que eu vi, a terceira parte se passa em 1900 e alguma coisa. Então assim, cada parte vai trazer um tempo diferente e eu acho que são tempos diferentes, mas no mesmo lugar, né? Ainda na ilha, explicando um pouco aí do que acontece nessa ilha através dos tempos. E outra peculiaridade dessa ilha também é que lá não tem crianças. Tipo, não tem criança em todo esse tempo que o Eric ficou lá explorando e conhecendo os cidadãos de lá. Ele não viu nenhuma criança. A pessoa mais jovem que tem lá é uma mulher que ele conheceu, que ele ficou encantado por ela. Inclusive, ele tem uma sensação de que já conhece ela de algum lugar, de outra época, assim. E eu tô muito curiosa com essa parte, porque aqui atrás diz assim: eu viverei 7 vezes e vou procurar por você e te amar em cada uma delas. E o nome dele é Eric 7. E ele já reconheceu essa mulher de algum lugar. E eu tô assim... o que tá acontecendo? Por sorte, é um livro bem rapidinho de ler, então não vai demorar muito pra eu entender o que tá acontecendo e descobrir, né, qual é o rolê dessa ilha, dessas orquídeas e dessa mulher que o Eric acha que conhece. Mas eu vou parar por aqui a leitura e o vlog, porque, como eu disse, minha cabeça tá doendo e aí eu não consigo me concentrar direito. Mas eu finalizei, então, 8 horas de leitura, que é a média, né, que eu falei que eu fico no celular por dia. Então eu acho que tá válido pro desafio, porque eu peguei aí uma média, né, e li por esse tempo. Ao invés de passar esse tempo no celular, eu fiquei lendo. E aí eu consegui, então, ler The Blessed, que eu já falei sobre ele, né, gostei. E eu vi que tem continuações. Eu não sei se são continuações ou se são, tipo, contos que se passam ali com as mesmas personagens, porque nas edições em inglês eu vi que estava escrito Blessed Novel, alguma coisa assim. Então, eu não sei se é continuação ou se é uma história dentro do universo do livro. Mas tem mais 2 continuações. E, inclusive, eu não achei edições em inglês pra comprar. Eu só achei em espanhol. Caríssimas, tá? O volume 2 ou o volume 3 tá mais de R$1.000. Eu fiquei, tá bom, dona Amazon, que eu vou pagar R$1.000 numa edição em espanhol. Mas o e-book tá... de um deles tá 24 e do outro acho que tá uns R$60. Vou pensar no que eu vou fazer. Eu não leio em espanhol. Eu prefiro ler em inglês do que em espanhol. Mas então é isso. Por enquanto fico só com o que aconteceu aqui. E aí no aplicativo, o Bookly, tá me dando mais 2 horas e 54 minutos para finalizar essa leitura. Então acho que eu consigo finalizar ainda hoje, no máximo amanhã de manhã. Mas como é uma leitura da maratona, vocês vão acompanhando aí as minhas impressões sobre esse livro no vlog da maratona, que inclusive eu preciso atualizar, que eu deixei ele um pouquinho de lado para gravar esse vlog aqui. Mas então o desafio da MLI 2023 cumprido, trocando tempo de tela por tempo de leitura. Li aí em torno de... Ontem eu li 370 páginas, mais ou menos. E aí hoje eu li mais umas 70... Deixa eu ver... Eu li 3 capítulos desse livro ontem antes de dormir. 70 páginas que eu li agora. Então, mais ou menos aí umas 400 páginas é o que eu conseguiria ler se eu não passasse 8 horas por dia no celular. E ainda sobram muitas horas aí ao longo do dia, né, pra mexer no celular. Então, é uma coisa a se pensar, a refletir e tentar mudar, não é mesmo? Ao invés de passar 8 horas, né, ali assim, vendo nada, porque às vezes eu fico vendo nada e eu podia estar lendo 400 páginas aí por dia, ao invés de, né, enfim. E vocês, já pararam pra pensar nisso? Tipo, já fizeram esse teste de passar esse tempo que vocês passam no celular lendo? É um bom desafio,
é um bom jeito, assim, de perceber o quanto esse tempo pode ser usado para fazer outra coisa, porque às vezes você senta ali e começa a mexer no celular e você não vê o tempo passar. E aí você fica ali 2 horas fazendo literalmente nada, e essas 2 horas poderiam ser tão úteis para outras coisas, tipo leitura ou qualquer outro hobby que você tenha. Então eu gosto muito desse desafio. Eu já tentei fazer ele uma vez, não deu muito certo, mas dessa vez eu acho que foi ok. E é tentar, tipo, ir diminuindo, né? Não é cortar o uso do celular assim de uma vez e trocar direto por tempo de leitura. Talvez até dividir esse tempo entre outras atividades, fazer uma caminhada, não sei. Inclusive caminhei hoje de manhã. E é isso então, eu gostei do desafio, gostei de poder focar assim nessas 2 leituras. Antes da maratona 12 horas, que foi o que deu início, né, a maratona de inverno, fazia tempo que eu não passava tanto tempo lendo. Então a maratona 12 horas e esse desafio me ajudaram aí a passar um tempinho a mais lendo meus livrinhos, e espero que eu consiga manter esse ritmo e diminuir o tempo de uso do celular, não é mesmo? Então eu espero que vocês tenham gostado do vlog. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau!